Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, programa que vai ao ar toda quinta-feira às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. E rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ampare, e que estejamos aqui, todos nós, envolvidos em vibrações de fraternidade, de paz e de amor. Meu abraço a você, transmitindo o programa diretamente da cidade do Rio de Janeiro, e que possamos juntos entendermos cada vez mais as lições do Evangelho. O programa é dinâmico, você pode participar, estamos ao vivo, basta enviar a sua mensagem, tanto através do Facebook quanto do YouTube. E nós teremos o maior prazer de colocar a sua mensagem, seu alô aqui no ar, sua pergunta também, se for o caso. Na primeira parte do programa, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos iniciar o capítulo 11. Na segunda parte, continuando nas lições e episódios do Evangelho, nós estamos acompanhando o estudo realizado por Caiba Schutel em seu livro O Espírito do Cristianismo. Na terceira parte, nós estudamos a carta de Paulo de Tarso aos Romanos, com a presença do pensamento lúcido do benfeitor espiritual Emmanuel. E a quarta parte do programa, nós entregamos a palavra a José Herculano Pires, em gravações da década de 1970. É isso mesmo, Herculano Pires, sua voz, falando então das passagens do Evangelho à luz da doutrina espírita. Para que você possa acompanhar e possa fazer sua participação, nós utilizamos sempre uma apresentação. Vamos colocá-la aqui na tela. Aí está. O maior mandamento é o tema de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, em texto de Allan Kardec, que está nos itens 1 a 4 do capítulo 11, que tem por título Amar o próximo como a si mesmo. Capítulo muito importante, tema mais do que necessário para todos nós aqui na Terra. Allan Kardec, antes de fazer o seu comentário, ele transcreve algumas passagens do Evangelho, onde Allan Kardec fala do maior mandamento. Nós colocamos isso, então, no primeiro slide, que aí está na tela. Primeiramente, Mateus, no seu capítulo 22, versículos 34 a 40, e, na sequência, novamente, Mateus, mesmo capítulo, mas versículos 7 a 12. Vamos, então, à primeira passagem. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, esta é a primeira passagem evangélica transcrita por Allan Kardec no início do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E temos, então, a segunda passagem. E assim,
tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Muito bem. Vamos então agora, antes de passar a palavra a Allan Kardec, vamos contextualizar estas duas passagens. A primeira, quando nós temos o diálogo que Jesus realiza com o doutor da lei, que é um fariseu. Mas você viu aí que há referência também aos saduceus. Saduceus e fariseus eram as duas maiores seitas religiosas do judaísmo à época de Jesus. Portanto, estamos falando de 2000 anos atrás. Os saduceus eram mais ou menos os materialistas, os religiosos materialistas da época, e os fariseus, os religiosos espiritualistas. Mas ambos não aceitavam Jesus, não acreditavam que ele fosse o Messias, o enviado de Deus. E Jesus havia tido um diálogo com os saduceus, que haviam feito vários questionamentos, e as respostas de Jesus calaram as indagações dos saduceus, que ficaram, então, maravilhados com o saber e a espiritualidade de Jesus. Isso chegou aos fariseus, que resolveram, então, enviar um deles, doutor da lei, para o tentar, ou seja, para lhe fazer perguntas que pudessem levar Jesus em erro em relação ao judaísmo, às interpretações judaicas da Torá e dos 10 mandamentos trazidos por Moisés. Então, o doutor da lei perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? O início da pergunta, quando o doutor da lei chama Jesus de mestre, é uma hipocrisia. Porque, na verdade, os fariseus não aceitavam Jesus como mestre. Jesus era visto como um judeu menor, vindo lá da Galileia, morador da cidade de Nazaré, de uma família pobre, comum. Então, chamar Jesus de mestre era hipocrisia. E perguntar qual é o maior mandamento da lei, claro, ele estava aqui se referindo à lei mosaica, que o judaísmo seguia. Ora, se ele era um doutor da lei, portanto, um grande estudioso da lei mosaica e de toda a sua interpretação, é óbvio que essa era uma pergunta para a qual ele sabia muito bem qual era a resposta. E Jesus respondeu exatamente como todo bom judeu, todo conhecedor da lei responderia. O maior mandamento da lei: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Foi fácil para Jesus responder, porque esse é o primeiro mandamento do famoso Decálogo, ou 10 mandamentos, recebido por Moisés. Qual é o judeu, e no caso aqui atualmente, qual é o cristão, que não conhece isso? Que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. É o maior e o primeiro mandamento. Mas aí Jesus surpreende o doutor da lei ao informar que existe um segundo mandamento, semelhante a esse primeiro. E ele informa: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E complementa: esses dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, contém toda a lei e também todos os profetas, tudo aquilo que foi trazido pelos antigos profetas judeus. O doutor da lei não teve argumentos, a não ser fazer outra pergunta: quem é o meu próximo? Mas isso é conversa para um próximo programa, não vamos adiantar as coisas aqui. Então, nós temos dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Na segunda passagem, é um complemento, é a reafirmação disso.
E quando Jesus nos dá a regra de ouro da educação e da convivência, que façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Porque isso está implícito no amar ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Vamos agora, então, passar a palavra a Allan Kardec, o seu comentário a respeito dessas duas passagens que estão no Evangelho. Então, aí está, no slide, a palavra do codificador do Espiritismo. Ele nos diz: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Bom, essas são as palavras de Allan Kardec comentando esta passagem sobre o maior mandamento. Estamos aqui recebendo esse nosso comentário, vamos colocar aqui na tela, a nossa Albertina Zacarias, enviando boa tarde a você também, Albertina, muito obrigada por estar aí nos acompanhando e participando do programa. Então, Kardec está nos lembrando que amar o próximo como a nós mesmos e fazermos ao próximo somente o que desejamos que ele nos faça é a caridade na sua maior expressão. É o grande dever que devemos ter para com o próximo. E é o nosso guia de conduta, de comportamento moral que deveríamos seguir à luz do Evangelho. Portanto, tratemos o nosso próximo, tratemos os outros exatamente de acordo como gostaríamos de ser tratados por eles. Obviamente que isso implica em benevolência, devotamento, fraternidade, solidariedade, caridade. E aí estaremos atacando e destruindo o egoísmo, que, segundo os espíritos superiores, é a causa de todas as chagas morais e de todos os males sociais. Por isso, Kardec nos lembra que seguir o ensino de Jesus é seguir uma norma de conduta, e neste caso aqui, uma norma moral. E é isso que nós precisamos fazer para acabar com as desavenças, com os preconceitos, as discriminações e toda e qualquer violência. Então, eis que este é o grande mandamento que Jesus nos apresenta e que não existia lá no judaísmo, na época. Amar o próximo como a si mesmo e fazer a ele somente o que desejamos que ele nos faça. E esse é um lema também do Espiritismo, que revive as lições do Evangelho. Daí, o nome do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Mas há muito mais para comentarmos em torno do amor ao próximo. E isso nós faremos paulatinamente, programa após programa. Então, fique conosco, porque semana que vem nós vamos continuar o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata justamente sobre o amor ao próximo. Mas agora, vamos trocar de slide, porque está na hora da segunda parte do programa, onde acompanhamos o livro
O Espírito do Cristianismo, do nosso querido Caibar Schutel, obra publicada pela Casa Editora O Clarim, lá de Matão, no estado de São Paulo, que, aliás, foi fundada pelo nosso Caibar Schutel no início do século XX. Nesta obra, ele trata de várias passagens e ensinos de Jesus que se encontram no Evangelho. Hoje, especificamente, nós temos o tema A Primeira Excursão Evangélica. Caibar Schutel vai transcrever do Evangelho segundo Lucas os versículos de 1 a 10 do capítulo 9. Nós colocamos só o início, não colocamos todos os versículos aqui no slide, porque senão ficaria um tanto quanto extenso, e este início já nos dá aquilo que é mais importante no estudo deste evento retratado por Lucas. Então, ele diz que, reunindo Jesus os 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem os doentes, e enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas, dizendo-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão ou alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, nela ficai, e dali partireis. Antes de passarmos a palavra a Caibar Schutel, vamos lembrar aqui que Jesus, dando autoridade aos 12 sobre os demônios e para fazer cura aos doentes, isso está nos dizendo que Jesus aguçou ou desenvolveu o potencial mediúnico dos 12 discípulos. E lembrando que demônios era um linguajar da época para designar os espíritos maus, os espíritos obsessores. E aí, então, eles saíram em duplas para pregar o evangelho, fazer as curas, afastar os maus espíritos. E Jesus nos dá uma lição muito grande de humildade e simplicidade ao pedir que eles não levassem nada consigo, mas apenas a própria roupa e a boa vontade, e que aqueles que os recebessem dariam guarida, então, a eles, e eles seguiriam de casa em casa, de família em família. Pois bem, Caibar Schutel vai, então, fazer o seu comentário, e do qual nós vamos trazer aqui um destaque, uma parte do comentário feito por Caibar Schutel. Aliás, olha o livro aqui, ele está na minha mão. Diz, então, o nosso Caibar Schutel: a primeira viagem evangélica que os 12 fizeram foi uma excursão preparatória, uma viagem de instrução que Jesus lhes fez empreender, para terem um exemplo do que seria depois sua vida pública no exercício do apostolado. Essa excursão, pelo que se nos depara no Evangelho, foi rápida. Premeditada por Jesus, que certamente lhes designara os lugares que deveriam visitar e as casas em que deveriam hospedar-se, eles de nada teriam necessidade, pois seriam recebidos e obsequiados por amigos do Mestre, ou por pessoas de sua simpatia, e que dele, com certeza, teriam recebido benefícios. É preciso não esquecer que, nessa ocasião, Jesus já havia percorrido diversas cidades, onde semeara o bem, curara enfermos, etc. Jairo, por exemplo, já devia ao Senhor a ressurreição de sua filha. O centurião havia visto a cura do seu servo. A viúva de Naim, a de seu filho. Muitos endemoninhados tinham recebido a cura, e muitos ensinos e parábolas haviam sido propostos. Estas considerações são dignas de nota para que não pareça que Jesus, ignorado e desconhecido de todos,
mandasse aqui ali seus discípulos, também desconhecidos de todos, a fazerem prodígios e se hospedarem na primeira casa que lhes aprovesse. Este caráter miraculoso, pelo qual tem sido interpretado o Evangelho, é infenso ao espírito do cristianismo, que não toma o reino do céu por violência, mas ensina que todos obtêm o reino pelo trabalho, inteligência, humildade e amor. Bem, esse é o comentário de Kai Bar-Schutel sobre esta passagem dos discípulos irem de casa em casa para levar o evangelho, curar os doentes e afastar os maus espíritos, os espíritos obsessores. Kai Bar-Schutel está nos lembrando de algo muito importante. Quando Jesus prepara os 12 discípulos para saírem a campo, dividindo-os em duplas, Jesus já estava muito conhecido. Ele já vinha peregrinando desde Nazaré, passando por Cafarnaum, chegando a Jerusalém. Portanto, a sua palavra, as histórias sobre ele já percorriam a Galiléia e a Judéia. Portanto, sendo já muito conhecido e já tendo curado muitas pessoas, já tendo afastado muitos espíritos obsessores, já tendo pregado a multidões, Jesus não estava enviando os discípulos a um terreno desconhecido. Pelo contrário, mesmo porque os discípulos também eram muito conhecidos, porque os 12 estavam sempre com Jesus, compartilhavam tudo com Jesus, andavam com ele e eram, sim, procurados pelas pessoas. Quando não era possível falar diretamente com o mestre, eles então se aconselhavam e faziam perguntas aos discípulos, que se desdobravam na tarefa de explicar a missão de Jesus e também as lições do Evangelho. Portanto, os 12 não eram desconhecidos. E Jesus deve ter, provavelmente, os enviado a locais onde eles seriam relativamente bem recebidos, porque representavam Jesus, representavam o Messias, o enviado do Senhor, o enviado de Deus. E ganhariam a guarida das pessoas que iriam recebê-los. Foi muito importante realizar isso, porque Jesus sabia que os 12 não podiam ficar nem apenas na teoria, nem apenas na sua cola, dependendo dele, porque a sua missão era de um tempo curto e ele haveria de retornar ao mundo espiritual em breve tempo. Portanto, era necessário preparar os discípulos para que, quando ele, Jesus, partisse, os discípulos estivessem prontos, com a devida experiência para enfrentar os homens e o mundo na pregação, na vivência do Evangelho. Então, nós temos que trazer isso para os dias atuais. E lembrar, como dirigentes dos centros espíritas, que nós precisamos preparar os jovens, as novas gerações, para que ganhem experiência e possam depois assumir os cargos, tanto de gestão administrativa, gestão das pessoas, como também doutrinários. Porque nós também vamos partir de retorno ao mundo espiritual. Nós temos um tempo pré-determinado aqui na Terra. E se não prepararmos aqueles que estão conosco, o que estes farão com a nossa partida, sem ter a nossa presença física? Lembremos disso.
O centro espírita não nos pertence. A doutrina espírita não nos pertence. O evangelho não nos pertence. Por isso, como estamos aqui de passagem, precisamos também preparar os outros, os jovens, principalmente, porque eles haverão de assumir todos os cargos e encargos quando houver a nossa partilha, para retornando ao mundo espiritual de onde viemos. Então, peguemos este exemplo de Jesus com seus discípulos para fazer o mesmo com aqueles que hoje frequentam o centro espírita, que estudam o espiritismo e colaboram nos serviços e ações do centro espírita, para que estejam aptos, no devido tempo, a nos substituírem. Como nós substituímos aqueles que abriram caminho para nós. E aqui eu faço questão de um depoimento pessoal, de agradecimento, de gratidão aos dirigentes espíritas que me acolheram na minha juventude, quando abracei o espiritismo e o movimento espírita. Lembro com muita gratidão do Rubens, do Meneghetti, do Agostinho, da dona Marlene, a dona Georgina, meu pai, seu Vinícius, minha mãe, a dona Luísa, entre outros, que me abraçaram, abriram as portas, permitiram que eu trabalhasse, fizesse parte das equipes, que estudasse cada vez melhor o espiritismo, e eles foram partindo, pouco a pouco. E fomos continuando a vida. De alguns eu me separei, de outros mantive mais contato, porque são os caminhos aqui da existência terrena. Hoje, todos estes que eu citei aqui, todos já estão de volta ao mundo espiritual. Mas nós continuamos o trabalho com toda a firmeza e estamos tentando agora fazer com que outros estejam preparados para dar continuidade a esse trabalho quando chegar a nossa vez de partir, de retorno ao mundo espiritual. Façamos isso. Preparemos os jovens para ser os dirigentes, os palestrantes, os estudiosos do espiritismo e, claro, exemplos vivos do evangelho. Isso é o que é mais importante. Façamos com eles o que Jesus fez com os seus discípulos. E nessa passagem fica claro também a mediunidade, porque poder e autoridade sobre os espíritos ou demônios, e poder e autoridade para fazer cura, isso significa mediunidade, que era um termo não utilizado na época, mas que nós percebemos que estava em pleno vigor ali, 2000 anos atrás. Muito bem, nós vamos continuar este estudo com mais uma passagem do Evangelho, vendo o comentário de Kai Schutel, semana que vem. Então, fique atento, nos acompanhe, e você terá mais uma lição trazida por Kai Schutel à luz da doutrina espírita. Vamos abrir agora a nossa terceira parte do programa. Essa terceira parte nós trazemos Emmanuel e Chico Xavier. Emmanuel é um dos maiores comentadores do Evangelho. Escreveu muito através das mãos do nosso querido médium Chico Xavier. E ele comentou muito as cartas de Paulo de Tarso. Nós estamos, então, acompanhando os seus comentários e estamos estudando a carta de Paulo de Tarso aos Romanos, que, na ordem de publicação, é a primeira carta
que aparece no Novo Testamento. Então, a primeira carta é aquela que ele endereçou à comunidade da cidade de Roma, que na época era a capital do Império Romano. Vamos então ao versículo. Hoje nós vamos estudar sobre o versículo 31 do capítulo 8 da carta ou epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Este é um versículo famoso, muito conhecido, que está na tela. Depois disto, que nos resta a dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Essa frase é muito utilizada no meio cristão. Vamos então passar a palavra a Emmanuel. O seu comentário, o comentário que ele faz com a sua visão espiritual e, claro, sempre com base na doutrina espírita. O comentário de Emmanuel tem por título Os Contrários, originalmente publicado no livro Pão Nosso, no seu capítulo 154. Lembrando que Pão Nosso é um livro publicado pela FEB Editora, ou seja, a editora da Federação Espírita Brasileira. Vamos, então, passar a palavra a Emmanuel. Abrindo aspas, a interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis, até ontem, são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos por meio de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, à maneira do apóstolo aos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fechando aspas. Então, este é o comentário de Emmanuel, através do Chico Xavier, desse versículo da carta de Paulo de Tarso aos Romanos. Emmanuel está nos lembrando de algo muito importante. Nós estamos no mundo terreno, material, através da reencarnação. Num mundo que ainda é de expiações e provas, e que, portanto, temos uma humanidade que não está devidamente preparada para aceitar o amor ao próximo. Então, nós, espíritas, que abraçamos o Evangelho e que procuramos, na ética, na honestidade, na fraternidade, na solidariedade
e, acima de tudo, na caridade, o nosso caminho, nem sempre somos compreendidos. Mas isso não quer dizer que tenhamos que nos entregar a essas incompreensões. Não quer dizer que tenhamos que ter qualquer tipo de revolta diante dos problemas e das dificuldades existenciais. Jesus espera de nós que sejamos aqui na Terra construtores da paz, do amor, combatentes dignos da educação moral, a começar de nós mesmos. É isso que Jesus espera de nós. Ora, dificuldades, problemas, dores, sofrimentos, quem os não tem aqui na Terra? Todos, independente da religião que professem, mesmo não tendo religião. Provas e expiações são naturais, fazem parte do atual estágio evolutivo em que nos encontramos. Então, não temos que nos entregar. Receberemos incompreensões, perseguições, pedradas, com toda certeza. Mas que importa isso? Então, não sabemos, como nos lembra Paulo de Tarso, que Deus está conosco. E se Deus está conosco e nós estamos com Deus, quem poderá ser contra nós? Podem falar o que quiserem, podem fazer o que quiserem. Continuaremos firmes, porque estaremos com a consciência tranquila, em paz, e sabendo que o amor, a misericórdia e a solicitude divinas nunca nos faltarão. É por isso, como nos lembra nosso querido médium Divaldo Franco, que devemos manter sempre a alegria de servir, que devemos sempre manter a chama acesa da esperança, que devemos sempre perseverar, porque essas coisas passam. Mas a obra bem realizada, em nome do Evangelho, essa fica e traz para nós consequências maravilhosas, porque geram a felicidade, que talvez não encontremos aqui na Terra, mas com certeza vamos encontrar depois da morte. Então, nós espíritas sabemos que Deus, que é nosso Pai, Ele está conosco. E se Ele está conosco, a nossa força deve ser muito maior do que a força daqueles que vão se colocar contra nós. Sigamos firmes, com sacrifícios muitas vezes, sim, com sofrimento, mas não nos deixemos levar por isso. Não nos entreguemos nem abandonemos o serviço do Evangelho. Lembremos sempre, Deus está conosco. Deus está comigo. E para estar com Ele, para estar com Jesus, eu preciso continuar firme no caminho do bem e do amor. Essas são as considerações que nós tínhamos aqui em relação a esse versículo da carta de Paulo aos Romanos, que o nosso querido Emmanuel nos trouxe para termos aqui as nossas considerações. E vamos continuar o estudo da carta aos Romanos, nosso próximo encontro, semana que vem, aqui no programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Agora está na hora da nossa dica literária. E lembramos de uma obra maravilhosa, escrita pelo espírito Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Franco.
que é o livro O Essencial. Amélia Rodrigues, que foi professora aqui no Brasil, lá na Bahia, trouxe, através do Divaldo Franco, uma série de livros em que ela estuda Jesus, sua missão, seus ensinos. Essa é uma série de obras muito importantes, e nessa série nós temos esse livro, O Essencial. Não deixe de ler. Adquira o seu exemplar nas livrarias, sejam físicas ou online, que você, com certeza, irá se deliciar com as palavras de Amélia Rodrigues e vai sentir o Evangelho com maior profundidade. Essa é a dica literária de hoje para você. Vamos abrir agora a quarta e última parte do nosso programa, aquela que eu anunciei no início, onde passamos a palavra a José Herculano Pires. Isso é possível graças aos áudios recuperados do programa No Limiar do Amanhã, que José Herculano Pires manteve durante aproximadamente 3 anos e meio, de 1970 a 1974, na Rádio Mulher da cidade de São Paulo. O programa ia ao ar todo sábado à noite. É um programa dinâmico. Herculano Pires abordava questões doutrinárias, respondia cartas dos ouvintes sobre os mais diversos assuntos à luz do Espiritismo e sempre encerrava o programa comentando uma passagem do Evangelho. Bem, nós baixamos esses áudios recuperados, que estão no site da Fundação J. Herculano Pires, e fizemos a edição para trazer para o nosso programa apenas e tão somente o comentário de Herculano Pires a respeito do Evangelho. Você pode ler esses comentários nessa obra que está aí na tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. É um livro lançado pela editora Paideia, aliás, editora que foi fundada por Herculano Pires, que desencarnou em 1979. Vamos, então, passar a palavra a José Herculano Pires. Áudio original do programa No Limiar do Amanhã. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Desperte, amigo. Acorde ante as clarinadas do Evangelho de Jesus. Um novo dia está amanhecendo na terra e no céu. Abrimos o Evangelho ao acaso e vamos ler o que saiu. Atenção! No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o mesmo de quem eu disse: depois de mim há de vir um homem que tem passado adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel é que eu vim batizar com água. João deu testemunho dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu tenho visto e testificado que ele é o Filho de Deus. Como vemos neste trecho do Evangelho, referente ao batismo de Jesus por João Batista, vemos que o batismo da água feito por João Batista não é, na realidade, o batismo estabelecido pelo Cristo. Pelo contrário, o batismo estabelecido pelo Cristo, de acordo com as próprias palavras de João, é o batismo do Espírito. E o batismo do Espírito é o que se realiza através da capacidade que o homem desenvolve de se ligar com os planos espirituais. É necessário de receber primeiro as instruções espirituais. Em todas as religiões do mundo, o homem recebe estas instruções. Mas
depois de receber estas instruções, ele vai naturalmente, pela elevação do seu pensamento, pelo aprimoramento dos seus sentimentos, pelo seu desenvolvimento moral e espiritual, ele vai entrando numa nova ordem de coisas e estabelecendo relações com o espírito, que muitas vezes é chamado, de acordo com as diversas religiões, de Espírito Santo, quer dizer, o espírito elevado, o espírito puro. Foi o que nós vimos, por exemplo, naquele conhecido episódio do livro de Atos, em que o apóstolo Pedro, estando no porto de Jope, é procurado pelo centurião Cornélio, um centurião romano, que quer levar o apóstolo Pedro à sua casa. Por quê? Porque, dizia o centurião, na casa dele, os espíritos estavam se manifestando através de todas as pessoas da família. Entretanto, o apóstolo Pedro, que havia sido criado e educado dentro do judaísmo, considerava Cornélio, que era um romano, como um pagão. E, de acordo com os preceitos judaicos, os judeus não deviam ligar-se a pagãos, que eram criaturas impuras. Ir à casa de Cornélio, por exemplo, era um absurdo para um judeu ortodoxo. E Pedro, apesar de haver acompanhado Jesus durante toda a sua pregação e de ter ouvido tantas vezes Jesus dizer que todos os homens eram iguais, que todas as criaturas humanas são filhas de Deus, João não havia aprendido isso, Pedro não havia aprendido isso. E Pedro, então, está vacilando sobre isto quando vem uma revelação do alto, uma manifestação espiritual, que lhe mostra a necessidade de ir à casa de Cornélio. Ele vai, e chegando lá, o que vê? Vê os espíritos se manifestando realmente pelos familiares de Cornélio. Mas não eram espíritos perturbadores, nem sofredores, não eram espíritos inferiores, eram espíritos elevados. E Pedro vai à igreja de Jerusalém, a chamada Igreja do Caminho, onde se desenvolvia o cristianismo nascente. E ali ele declara perante todos, de acordo com o que vemos no livro de Atos, que ele havia encontrado na casa de um pagão, de um centurião romano, o batismo do Espírito, que todas aquelas pessoas estavam sendo batizadas pelo Espírito Santo, porque o Espírito descia sobre elas, as envolvia e através delas se comunicavam. Assim, as pessoas que perguntam por que não adotamos no Espiritismo o sacramento do batismo, nós podemos responder sempre com este esclarecimento dos próprios textos evangélios. Porque o batismo não é o que se faz pela água. O próprio João Batista disse isso. Ele era chamado Batista porque batizava. Ele mesmo disse, como vemos nesse trecho lido, que ele batizava em água porque assim tinha sido ordenado a ele por espíritos mais elevados, a fim de que ele pudesse preparar o advento do Messias entre os israelitas. E isso por quê? Porque o batismo da água era usado em toda a antiguidade. É um batismo simbólico. Derramar água sobre a pessoa representa lavá-la, purificá-la. Então usava-se o símbolo da água como um símbolo de transformação. A pessoa jurava que dali por diante ia ter uma vida nova, uma vida diferente, ia renovar a sua existência. Então ela entrava no rio e era banhada com a água como um símbolo para o início de uma vida nova. Mas, como disse João Batista, atrás dele vinha aquele que existia antes dele, que era Jesus de Nazaré, e que viria trazer, como dizem outros trechos do Evangelho, o batismo do fogo, o batismo do Espírito, o batismo através do qual o espírito do homem se liga realmente com espíritos superiores, inicia-se numa vida nova e passa a desenvolver então a sua espiritualidade para a realização de um plano de evolução a que ele está destinado desde o nascimento. Assim, tivemos a palavra de José Herculano Pires, nosso querido companheiro, professor, filósofo, palestrante, escritor, radialista, nos deixou uma obra imensa e que vem nos trazer esclarecimentos à luz da doutrina espírita sobre mais uma passagem do Evangelho. É realmente muito gratificante. Podemos encerrar o programa com a voz tão maravilhosa, firme,
do nosso José Herculano Pires. A ele, o nosso abraço e a nossa gratidão. Bem, chegamos ao final de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando, nosso programa vai ao ar ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. Se você não pode acompanhar o programa nesse dia e horário, calma. Ele fica disponível sempre no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador e também no canal Orientação Espírita, igualmente no YouTube. Então, você pode acessar nosso programa a qualquer dia e qualquer horário através do YouTube. Bem, chegamos ao final. Que estejamos sempre em paz, que estudemos sempre a doutrina espírita para melhor compreender o Evangelho e, acima de tudo isso, que façamos esforços para colocar em prática o Evangelho no nosso dia a dia. Um grande abraço a você. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Um grande abraço.